Oi, gente. Tem muitas dúvidas em relação ao uso da cloroquina no Brasil e no mundo, então eu resolvi fazer um estudo e compartilhar com vocês esse resumo desse meu estudo para que a gente consiga entender um pouquinho por que ela surgiu. Bom, em 1934, a cloroquina surgiu, foi descoberta. E ela foi descoberta principalmente para começar o tratamento com a malária. Mas a partir daí, eles começaram a analisar os derivados dela. Então, partem de um princípio ativo muito complexo e eles começam a tirar coisas que não são muito boas ou que produzem alguns efeitos colaterais que podem causar algum dano no nosso organismo e começam a surgir derivados dela que vão ser mais adequados à nossa saúde. E aí, ela foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial, por ser um medicamento muito seguro, podendo ser utilizado até em gestante, para vocês terem uma noção. Tem muitos medicamentos que a gente utiliza que a gente acaba não podendo utilizar em gestante, né? Por ter algum efeito colateral em relação ao bebê, tudo. E esse é um medicamento que é utilizado muito em gestante. E aí, em 1977, ele entrou para a lista dos medicamentos essenciais da OMS. O que significa essa lista? É uma lista em que são colocados nessa lista medicamentos que têm um efeito muito eficaz, seguro, e são medicamentos que a Organização Mundial da Saúde denomina como medicamentos fundamentais para a vida do ser humano, para vocês terem uma noção. Porque são medicamentos em que eles entendem em que a população precisa ter acesso para que a nossa saúde se mantenha, para a gente poder ter esses medicamentos sempre à mão. Gente, vocês vão ver aqui uma intrometida que ela vai ficar passando por aqui. Para vocês terem uma noção, é um medicamento que sempre foi vendido sem receita, tá? Os medicamentos, quando eles são vendidos com receita, é porque eles têm algum perigo em relação ao seu uso indiscriminado. Além disso, tem um efeito colateral muito expressivo. Então, a cloroquina não era um medicamento vendido com receita. Além de tudo, ela também não tinha um custo muito grande. Ela era relativamente barato comparado a muitos outros medicamentos. Isso não significa que ela não tem um efeito colateral. Todo medicamento tem um efeito colateral. Às vezes, alguns são ainda não conhecidos, mas todo medicamento tem um efeito adverso. Esse efeito colateral, ele pode ser tanto um efeito bom, mas que a gente não espera, como um efeito ruim, que a gente também não espera. O efeito colateral, ele é sempre um efeito secundário ao efeito principal dele, mas que a gente acaba descobrindo só depois de um longo tempo de utilização. Por exemplo, o medicamento AS, era utilizado muito por nossos pais e nossos avós. E ele era um medicamento para dor, ele tirava a dor. E aí eles começaram a ver que um dos efeitos colaterais do AS era que ele afinava o sangue. Então ele era um anticoagulante. Então começaram a usar o AS também com essa função. E pararam de utilizar simplesmente como um analgésico. Porque daí seria pouco perigoso caso a pessoa sofresse algum acidente ou precisasse ser internada e passar por alguma cirurgia. E aí tem outros medicamentos que eu posso citar que a gente acabou utilizando eles com o efeito colateral deles do que realmente o principal motivo que ele foi lançado no mercado, como o paracetamol, por exemplo. Ele é um analgésico, mas foi verificado que ele tem um efeito colateral muito importante, que ele é um relaxante muscular. A dipirona, por exemplo, ela também é um analgésico e foi visto que ele também é um antitérmico, ele alivia a febre, ele baixa a febre, né? Então, são medicamentos que a gente acabou utilizando deles também a favor do seu efeito colateral. Isso não limita eles a não terem outros efeitos colaterais negativos, tá? Isso tem, inclusive a cloroquina tem, e eu vou falar sobre isso. Mas como que ela surgiu? Por que a gente começou a falar dela em relação ao corona, né? Porque em 2012, com o surto de um vírus da família do coronavírus, que é o MERS, ele surgiu em 2012, eles ficaram muito preocupados com a repercussão que isso iria dar. E mesma coisa que a gente começou a ver isso em janeiro desse ano. Só que com o MERS não teve uma proporção tão grande como o do corona, porque eles têm algumas diferenças que depois também eu explico pra vocês. Mas a principal é que ele não se dissemina com tanta facilidade como o Covid-19. E aí eles pegaram vários medicamentos que estavam nessa lista que eu falei pra vocês da OMS e começaram a testar esses medicamentos. E eles começaram a ver que a cloroquina, ela tinha um efeito em relação à malária. A malária é uma doença que ela é derivada de um parasita. E eles começaram a perceber que a cloroquina, o que ela faz? Ela
ela modifica a acidez das nossas células, fazendo com que o parasita não consiga entrar nela. E aí eles pensaram, nossa, interessante isso, e se a gente testar com esse corona que está surgindo? E aí começaram a testar, mas esse surto não foi tão à frente, e eles viram que eles tiveram bastante efeito em relação a não deixar esse vírus entrar nas células humanas, mas em laboratório. Eles não conseguiram reproduzir muito isso em animal e humano. Há uma grande dificuldade, isso até hoje em dia com o Covid-19, em reproduzir, fazer testes em animais, achar um animal, um modelo de animal que seja parecido com o nosso sistema imunológico, para saber como que ele vai reagir. Além disso, não é só achar um animal que tenha o nosso sistema e a nossa resposta imune parecida com a nossa. O vírus precisa conseguir infectar esse animal. A gente sabe que diferentes doenças a gente consegue ver em algumas espécies, outras não. Então, alguns vírus ou bactérias infectam o cachorro, o outro infecta morcego, o outro infecta camelo, mesmo na família do corona, tá? E aí, além disso, eles começaram a observar também um efeito colateral da hidroxicloroquina, que também era muito interessante. Ela regulava o nosso sistema imune, porque quando você tem uma infecção de algum micro-organismo, de algum agente agressor, o nosso sistema imunológico muitas vezes fica meio descontrolado e começa a agir desenfreadamente, matando algumas células nossas. E eles começaram a perceber que a cloroquina fazia essa regulação, então ela também era interessante em relação a isso. E aí vem a bomba que surge o corona e começa a se espalhar pelo mundo, os cientistas não entendendo muito bem como estava acontecendo, não entendendo como esse vírus reagir, como ele se multiplica, em qual célula infecta. Eles pegaram então estudos que estavam em andamento, que foram paralisados na época do MERS em 2012 e começaram a testar novamente. Um desses medicamentos é a hidroxicloroquina. E ao contrário do que todo mundo pensa, esse não é um medicamento brasileiro, não foi uma ideia brasileira. Ele começou a ser testado na China, depois ele foi para a França e assim foi para os Estados Unidos. Hoje vários países da Europa testam ele. E como a gente não teve muito tempo hábil de testar, achar um animal para depois ir para humano, tudo, eles começaram direto no humano. Primeiro, porque era um medicamento que já era conhecido, já é muito utilizado. Para vocês terem uma noção, as pessoas que vão para a Amazônia no garimpo, elas tomam esse medicamento preventivamente, com esse objetivo de fazer com que as nossas paredes das nossas células fiquem ácidas e o vírus não consiga entrar. Então, eles estão indo, além disso, ele tem uma regulação do nosso sistema imune, que também é favorável nesses tipos de infecções. E aí a gente começou a entender um pouquinho como o vírus surge, e saiu semana passada um artigo na Nature, que é uma revista, a revista de maior relevância no mundo inteiro, e um artigo muito interessante, em que ela fala lá, vou até ler para vocês, que ela infecta células pulmonares, infecta células intestinais, células do coração, sangue, esperma, células do nosso olho, do nosso globo ocular e células cerebrais. Por isso, alguns pacientes perdem o olfato quando tem o Covid-19, porque ela infecta as células nervosas. O que pra gente foi uma grande surpresa, porque os outros vírus da família do coronavírus, ele infectava células pulmonares, tinha algumas relações com outras células, mas não era uma devastação, assim, ele não tinha essa capacidade de contágio muito grande, igual o corona tem, e nem de se disseminar no nosso corpo com tanta facilidade. E além disso, ele não causa, então vamos lá, o vírus entra na nossa célula, que a gente já entendeu que ele pode entrar em várias células do nosso corpo, em vários locais, e ele causa a morte dessa célula. Ele faz ela começar a trabalhar tanto para ele, ela paralisa a célula e faz com que ela trabalhe para ele, que aí essa célula uma hora explode, ela entra em falência e ela morre. Como o vírus é um micro-organismo que ele é parasita obrigatório, o que significa isso? Ele não vive fora de uma célula, ele não se reproduz, ele não produz energia para ele fora de alguma célula. Ele precisa estar dentro de alguma célula. Essa célula pode ser animal, ela pode ser vegetal, ela pode ser uma célula fúngica, ela pode ser uma célula bacteriana. E aí entra uma outra dificuldade. O nosso sistema imunológico reconhecer aonde está esse vírus, sendo que ele está dentro da nossa célula. Alguns estão fora ali tentando já infectar outras células nossas. Mas ele só está em grande quantidade fora quando a pessoa já está bem mal. No começo da infecção é uma ou outra, é difícil o nosso sistema imunológico conseguir reconhecer esse agente. E aí ele começa a liberar várias citocinas, que a gente chama até de
tempestade de citocinas. É como se eu fosse limpar, por exemplo, um chão meu, em que ele caiu alguma coisa no chão, e eu vou passar uma água sanitária porque eu quero que ela desinfecte bem o local. Eu não consigo jogar água sanitária só na sujeira. Ela vai cair no chão, porque o chão tá embaixo. É a mesma coisa. O nosso organismo começa a liberar citocinas, e ela não cai só nas células infectadas pelo vírus, ela cai em células sadias nossas. E aí forma uma tempestade mesmo de citocinas, fazendo com que muitas células nossas sadias venham a falecer, né, a morrer, e além das células infectadas. E aí você pode ter falência múltipla de órgãos, levando esse paciente a óbito. Então, só recapitulando para vocês entenderem, esse paciente ele pode vir a óbito não só pela morte das células causadas pelo vírus que infecta ela, mas também por essa desregulação do nosso sistema imune, que tem várias células nossas infectadas. Ele começa a despejar, como se eu despejasse água sanitária na minha casa inteira, porque tem sujeira no quarto, no banheiro, na cozinha, e o nosso organismo faz isso, e aí começa a combater o nosso próprio organismo, e aí a gente pode falecer não só da infecção do vírus, mas dessa desregulação do nosso sistema imunológico. Por isso que o conjunto de medicamentos para combater um vírus, para combater esse vírus específico, ele é muito importante. Você vai então ter que associar um antiviral que a gente não sabe ainda, que a gente não tem um estudo comprovando. A gente vai ter que colocar junto um anticoagulante. Por quê? Porque as nossas células começam a coagular, a fazer coágulos de sangue para tentar conter esse vírus em vários locais. E aí, uma vez que esses coágulos estão em montes espalhados pela nossa corrente sanguínea, ela pode vir e entupir uma veia, uma artéria, entupir o nosso coração, alguma entrada de suprimento sanguíneo em qualquer órgão. E aí pode também ter uma falência daquele órgão, não só pela infecção do vírus, mas por toda essa desregulação do nosso organismo. Além disso, a gente também está colocando nesse combo aí, que a gente chama de coquetel, né, um antibiótico. Por quê? Porque nós temos bactérias no nosso corpo que elas estão ali sem fazer nada em pequenas quantidades. Quando elas veem que os policiais, que as nossas células de defesa, estão ali todas atrapalhadas, sem conseguir conter uma infecção, elas falam: oba, eu vou aproveitar esse gatilho e vou começar a me reproduzir para eu me alimentar melhor e para infectar mais. Então você começa a ter outros focos de infecção que não é só o vírus. Você pode ter outros focos de infecções bacterianos, fúngicos, parasitas. E esse é o grande desafio quando a gente se trata de infecções virais. Isso acontece muito com HIV, isso acontece muito com a hepatite. Você precisa ter um compilado de medicamentos, um coquetel de medicamentos, são vários tipos de medicamentos para tratar um tipo de infecção, porque essa uma infecção, ela gera uma desregulação em todo o seu sistema. E aí que surge essas outras ideias. Essa então é a luta, não só do Brasil, mas de todos os outros países. Achar um grupo de medicamentos que ele seja efetivo para esse tratamento, que não tenha tantos efeitos colaterais, que seja seguro para o maior tipo de pessoas e que seja um custo barato e fácil acesso. Aí vocês me perguntam, mas por que, Carol, que tem tantas pessoas, médicos que ficam na dúvida, uns a favor, uns contra? Principalmente porque não há um estudo comprovando que um coquetel específico, um tal medicamento mais esse, funcionam e tem a maior eficácia do que qualquer outro. Então estão testando vários tipos para achar um. Além disso, a classe médica no Brasil, e aqui eu vou fazer uma ressalva defendendo a classe médica, eu sou dentista, mas eu entendo como isso funciona, porque comigo também é bem parecido. A gente é bem desamparado na relação jurídica do país. A gente a gente trabalha em salvando vidas, né? Os médicos principalmente. E esse jogo é um jogo de tentativa, acertos e erros. É impossível eu prever, por exemplo, que aquele paciente naquele momento desenvolveu uma alergia sobre aquele medicamento que é tão seguro. Ele pode não ter tido alergia a vida inteira e naquele momento que eu prescrevi aquele medicamento ele pode ter uma alergia. Além disso, ele pode não ter me falado alguma informação. Ele pode não me falar que ele usa droga ou que ele usa outro tipo de medicamento ou que ele tem sistema imunológico comprometido. Nem tudo a gente consegue pedir exames para averiguar. Os exames, eles demoram para sair. E tudo isso cai nas costas dos profissionais da saúde. É muito difícil no Brasil, você que é um profissional de saúde, ter que provar que aquilo que você fez foi tentando fazer o seu melhor.
eles sempre caem matando na gente como se o outro sempre tivesse razão. E a gente tem que provar como se o que a gente fez foi da melhor intenção. E aí, se o SUS faz realmente um protocolo, mesmo que de pesquisa, mesmo que dentro da pandemia, específico para essa pandemia, até que surja um artigo científico em relação a isso, se ele não faz um protocolo que habilite, que respalde o profissional para ele receitar mais esse medicamento, o profissional fica se sentindo muito sozinho e muito à mercê de qualquer julgamento. Imagina, se eu tiver qualquer processo, eu posso perder a minha todo o meu ensinamento em relação à minha área, eu posso perder o meu certificado de exercer minha profissão. Isso é uma coisa muito séria. Então é por isso que eu acredito que tenha muita divergência em relação a isso. Fora isso, o medicamento ele tem algumas contraindicações, principalmente de pacientes cardíacos, mas a gente tem que entender uma outra coisa. O protocolo em que alguns pacientes foram utilizados no Acre e no Amazonas, eles utilizaram uma dose muito alta. Não é esse o protocolo que é recomendado. Além disso, é um tratamento para ser utilizado em 5 a 7 dias. É muito pouco tempo. Os efeitos colaterais, eles se dão em tratamentos a longo prazo, de terapias crônicas. Então, eu acho que é de se pensar. Não dá pra gente impor e falar que é assim que tem que ser, mas eu acho que dá pro governo dar um norte, eu acho que dá pro governo dar um respaldo para esses profissionais. Um dado bem importante é que todos os hospitais particulares do país estão usando esse protocolo. Alguns médicos estão também tomando esse medicamento como prevenção, e eu não tô falando pra vocês tomarem, tá? Mas é só um dado pra gente entender que esse medicamento não é tão perigoso assim. Outro dado bem importante é que o Donald Trump, que ele é louco pra muita gente, né? Mas você pensa que ele tem os melhores médicos ali pra ele poder recorrer, vocês não concordam?